Aqui estava Jesus, o Cordeiro Sacrificial Supremo de Deus, que pagou pelo pecado de uma vez por todas. Aqui estava a personificação do plano de redenção de Deus. A descoberta foi tão impressionante que Lapide só pôde chegar a uma conclusão. Era uma fraude. Ele acreditava que os cristãos tinham reescrito o Antigo Testamento e distorcido as palavras de Isaías para fazer parecer que o profeta estava antecipando Jesus. Lapide se propôs a expor a decepção. Eu pedi à minha madrasta para me enviar uma Bíblia judaica para que eu pudesse conferir por conta própria. Ele me disse. Ela enviou, e adivinha? Eu descobri que dizia a mesma coisa. Agora eu realmente tinha que lidar com isso. Repetidamente, Lapide se deparava com profecias no Antigo Testamento. Mais de 4 dúzias de previsões importantes no total. Isaías revelou a maneira do nascimento do Messias, de uma virgem. Miqueias apontou o lugar do seu nascimento, Belém. Gênesis e Jeremias especificaram sua ancestralidade, um descendente de Abraão, Isaías e Jacó, da tribo de Judá, da casa de Davi. Os salmos previram sua traição, sua acusação por testemunhas falsas, sua forma de morte, perfurado nas mãos e nos pés, embora a crucificação ainda não tivesse sido inventada, e sua ressurreição. Ele não se deterioraria, mas ascenderia ao alto, e assim por diante. Cada um foi desconstruindo o ceticismo de Lapide até que ele finalmente estivesse disposto a dar um passo drástico. Eu decidi abrir o Novo Testamento e apenas ler a primeira página. Ele disse. Com apreensão, eu lentamente me virei para Mateus, enquanto olhava para o céu, esperando que o raio caísse. As palavras iniciais de Mateus saltaram da página, um registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os olhos de Lapide se arregalaram. Ao lembrar do momento em que leu aquela frase pela primeira vez, eu pensei, uau, filho de Abraão, filho de Davi. Tudo estava se encaixando. Eu fui para as narrativas de nascimento e pensei, olha isso. Mateus está citando Isaías 7, versículo 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E então eu o vi citando o profeta Jeremias. Eu fiquei ali pensando, sabe, isso é sobre o povo judeu. Onde entram os gentios? O que está acontecendo aqui? Eu não consegui largar. Eu li o resto dos evangelhos e percebi que isso não era um manual para o Partido Nazista americano. Foi uma interação entre Jesus e a comunidade judaica. Cheguei ao livro de Atos, e isso é incrível. Eles estavam tentando descobrir como os judeus poderiam levar a história de Jesus aos gentios. Fala sobre a inversão de papéis. As profecias cumpridas eram tão convincentes que Lapide começou a dizer às pessoas que achava que Jesus era o Messias. Naquele momento, isso era apenas uma possibilidade intelectual para ele, mas suas implicações eram profundamente perturbadoras. Eu percebi que se eu fosse aceitar Jesus na minha vida, teria que haver algumas mudanças significativas na maneira como eu estava vivendo, ele explicou. Eu teria que lidar com as drogas, o sexo e assim por diante. Eu não entendia que Deus me ajudaria a fazer essas mudanças. Eu achava que tinha que arrumar minha vida sozinho. Lapide e alguns amigos foram para o deserto de Mojave para uma escapada. Espiritualmente, ele estava se sentindo em conflito. Ele tinha se sentido inquieto por causa de pesadelos de estar despedaçado por cães puxando-o em direções opostas. Sentado entre os arbustos do deserto, ele se lembrou das palavras que alguém lhe dissera na Sunset Strip. Você está do lado de Deus ou do lado de Satanás? Ele acreditava na personificação do mal, e esse não era o lado em que ele queria estar. Então, Lapide orou. Deus, eu preciso chegar ao fim dessa luta. Eu preciso saber, sem sombra de dúvida, que Jesus é o Messias. Eu preciso saber que você, como o Deus de Israel, quer que eu acredite nisso. Enquanto ele me contava a história, Lapide hesitou, sem saber como colocar em palavras o que aconteceu a seguir. Alguns momentos passaram. Então ele me disse, o melhor que eu consigo juntar dessa experiência
é que Deus falou objetivamente ao meu coração. Ele me convenceu, experiencialmente, que Ele existe. E naquele momento, lá no deserto, no meu coração, eu disse: Deus, eu aceito Jesus na minha vida. Eu não entendo o que eu devo fazer com Ele, mas eu o quero. Eu basicamente fiz uma bagunça da minha vida. Eu preciso que você me mude. E Deus começou a fazer isso em um processo que continua até hoje. Meus amigos sabiam que minha vida tinha mudado e eles não conseguiam entender, ele disse. Eles diziam: aconteceu algo com você no deserto. Você não quer mais usar drogas. Tem algo diferente em você. Eu diria: bem, eu não consigo explicar o que aconteceu. Tudo o que eu sei é que há alguém na minha vida e é alguém que é santo, que é justo, que é uma fonte de pensamentos positivos sobre a vida, e eu simplesmente me sinto completo. Aquela última palavra dizia tudo. Completo, ele enfatizou para mim de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Apesar das mudanças positivas, ele estava preocupado em contar a novidade para os pais. Quando ele finalmente contou, a reação foi mista. No começo, eles estavam alegres, porque podiam perceber que eu não era mais dependente de drogas e que eu parecia muito melhor emocionalmente, ele se lembrou. Mas isso começou a desmoronar quando eles entenderam a fonte de todas as mudanças. Eles estremeceram como se dissessem: por que tem que ser Jesus? Por que não pode ser outra coisa? Eles não sabiam o que fazer com isso. Com um traço de tristeza na voz, ele acrescentou: ainda não tenho certeza se eles realmente fazem. Através de uma série notável de circunstâncias, a oração de Lapide por uma esposa foi atendida quando ele conheceu Débora, que também era judia e seguidora de Jesus. Ela o levou para a igreja dela, a mesma que, por acaso, era pastoreada pelo ministro que muitos meses antes, na Sunset Strip, desafiou Lapide a ler o Antigo Testamento. Lapide riu. Vou te contar, a mandíbula dele caiu quando ele me viu entrar na igreja. Aquela congregação estava cheia de ex-motociclistas, ex-hippies e ex-dependentes da rua, junto com um punhado de sulistas transplantados. Para um jovem judeu de Newark, que tinha dificuldade em se relacionar com pessoas diferentes dele por causa do antissemitismo que temia encontrar, foi curador aprender a chamar uma multidão tão diversa de irmãos e irmãs. Lapide se casou com Débora um ano depois de se conhecerem. Desde então, ela deu à luz 2 filhos, e juntos eles fundaram a comunidade Beth Ariel, um lar para judeus e gentios que também estão encontrando plenitude em Cristo. Lápidos terminou sua história e relaxou na cadeira. Deixei o momento pairar. O santuário era tranquilo. O vitral estava brilhando em vermelho, amarelo e azul com o sol da Califórnia. Fiquei pensando sobre o poder da história de uma pessoa que encontrou a fé. Fiquei maravilhado com essa saga de guerra e drogas, de Greenwich Village e Sunset Strip e um deserto árido. Nada disso eu jamais teria associado ao ministro agradável e bem ajustado que estava sentado na minha frente. Mas eu não queria ignorar as perguntas óbvias que a história dele levantou. Com a permissão, Lápidos, comecei a fazer a pergunta que estava mais na minha mente. Se as profecias eram tão óbvias para você e apontavam de forma tão inquestionável para Jesus, por que mais judeus não o aceitam como seu Messias? Era uma pergunta que Lápidos havia se feito muitas vezes, durante a década desde que ele foi desafiado por um cristão a investigar as escrituras judaicas. No meu caso, eu tirei um tempo para lê-las, ele respondeu. Estranhamente, mesmo que o povo judeu seja conhecido por ter altos intelectos, nessa área há muita ignorância. Além disso, você tem organizações contrárias à missão que realizam seminários em sinagogas para tentar refutar as profecias messiânicas. Os judeus ouvem isso e usam como uma desculpa para não explorar as profecias pessoalmente. Eles vão dizer: o rabino me disse que não tem nada disso. Eu pergunto a eles: você acha que o rabino apenas levantou uma objeção que os cristãos nunca ouviram antes? Quer dizer, estudiosos têm trabalhado nisso há centenas de anos.
Há uma grande literatura por aí e respostas cristãs poderosas para esses desafios. Se eles estiverem interessados, eu os ajudo a ir mais longe. Eu me perguntei sobre o ostracismo que uma pessoa judia enfrenta se ela se tornar cristã. Isso é definitivamente um fator, ele disse. Algumas pessoas não deixam que as profecias messiânicas as impactem porque têm medo das repercussões, do possível rejeição pela família e pela comunidade judaica. Não é fácil enfrentar isso. Acredite em mim, eu sei. Mesmo assim, alguns dos desafios às profecias soam bem convincentes quando uma pessoa as ouve pela primeira vez. Então, um por um, eu apresento as objeções mais comuns a Lápidos para ver como ele responderia. Número 1. Argumento da coincidência. Primeiro, eu perguntei a Lápidos se é possível que Jesus apenas tenha cumprido as profecias por acaso. Talvez ele seja apenas um entre muitos ao longo da história que, coincidentemente, se encaixaram. A impressão digital profética? De jeito nenhum, foi a resposta dele. As chances são tão astronômicas que isso descarta essa possibilidade. Alguém fez as contas e descobriu que a probabilidade de apenas 8 profecias serem cumpridas é de 1 em 100 milhões, bilhões. Esse número é milhões de vezes maior do que o total de pessoas que já pisaram no planeta. Ele calculou que se você pegasse esse número de dólares de prata, eles cobririam o estado do Texas a uma profundidade de 2 pés. Se você marcasse $1 de prata entre eles e depois tivesse uma pessoa vendada vagando por todo o estado e se abaixando para pegar uma moeda, quais seriam as chances de ela escolher a que foi marcada? Com isso, ele respondeu à própria pergunta. As mesmas chances que qualquer pessoa na história poderia ter cumprido apenas 8 das profecias. Eu estudei a análise estatística de Peter W. Stoner sobre profecias messiânicas. Stoner, quando eu estava investigando as profecias messiânicas por conta própria, Stoner também calculou que a probabilidade de cumprir 48 profecias era de 1 em 1 trilhão, 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 trilhão. Nossas mentes não conseguem compreender um número tão grande. Essa é uma estatística impressionante, equivalente ao número de minúsculos átomos. Em 1 trilhão, 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 bilhões de universos, do tamanho do nosso universo. As chances sozinhas dizem que seria impossível para alguém cumprir as profecias do Antigo Testamento, concluiu Lápidos. No entanto, Jesus, e apenas Jesus ao longo de toda a história, conseguiu fazer isso. As palavras do apóstolo Pedro vieram à minha mente. Mas as coisas que Deus anunciou de antemão pela boca de todos os profetas, que seu Cristo sofreria, ele assim cumpriu. Atos 3, versículo 18. Número 2. O argumento do Evangelho alterado. Eu pintei outro cenário para Lápidos, perguntando: não é possível que os escritores do Evangelho tenham fabricado detalhes para fazer parecer que Jesus cumpriu as profecias. Por exemplo, eu disse, as profecias dizem que os ossos do Messias permaneceriam intactos. Então, talvez João tenha inventado a história sobre os romanos quebrando as pernas dos 2 ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus, não quebrando as pernas dele. E as profecias falam sobre traição por 30 peças de prata. Então, talvez, Mateus tenha sido flexível com os fatos e disse, sim, Judas traiu Jesus por essa mesma quantia. Mas essa objeção não foi adiante mais do que a anterior. Na sabedoria de Deus, ele criou mecanismos de controle tanto dentro quanto fora da comunidade cristã. Lápidos explicou, quando os evangelhos estavam sendo divulgados, havia pessoas vivas que estavam por perto desde que todas essas coisas aconteceram. Alguém teria dito a Mateus, você sabe que não foi assim que aconteceu. Estamos tentando comunicar uma vida de retidão e verdade. Então, contamine com uma mentira. Além disso, ele acrescentou, se as tradições estão corretas e Mateus morreu como mártir, então por que ele teria fabricado profecias cumpridas e depois se deixado morrer por seguir alguém que ele secretamente sabia que realmente não era o Messias?
Isso não faria sentido. Além disso, a comunidade judaica teria aproveitado qualquer oportunidade para desacreditar os evangelhos, apontando mentiras. Eles teriam dito: eu estava lá e os ossos de Jesus foram quebrados pelos romanos durante a crucificação, disse Lápidos. Mas mesmo que o Talmud judeu se refira a Jesus de maneiras depreciativas, ele nunca afirma que o cumprimento das profecias foi falsificado. Nem uma vez. Número 3. O argumento do cumprimento intencional. Alguns céticos afirmaram que Jesus apenas manobrou sua vida de uma forma para cumprir as profecias. Ele não poderia ter lido Zacarias que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento e então se organizado para fazer exatamente isso. Eu perguntei. Lápidos fez uma pequena concessão. Para algumas das profecias, sim, isso é certamente concebível, ele disse. Mas há muitos outros para os quais isso simplesmente não teria sido possível. Por exemplo, como ele poderia controlar o fato de que o Sinédrio ofereceu 30 moedas de prata a Judas para traí-lo? Como ele poderia arranjar sua ascendência, ou o lugar do seu nascimento, ou seu método de execução, ou que soldados jogaram dados pelas suas roupas, ou que suas pernas permaneceram intactas na cruz? Como ele organizaria para realizar milagres na frente de céticos? Como ele organizaria sua ressurreição? E como ele organizaria para nascer quando nasceu? Esse último comentário despertou minha curiosidade. O que você quer dizer com quando ele nasceu? Eu perguntei. Quando você interpreta Daniel 9, versículos 24 a 26, ele prevê que o Messias apareceria um certo tempo depois que o rei Artaxerxes I emitiu um decreto para que o povo judeu fosse da Pérsia para reconstruir os muros de Jerusalém. Respondeu Lápidos. Ele se inclinou para dar o golpe final. Isso coloca a aparição esperada do Messias exatamente no momento da história em que Jesus apareceu. Ele disse. Certamente isso é algo que ele não poderia ter pré-arranjado. Número 4. O argumento do contexto. Uma outra objeção precisava ser abordada. As passagens que os cristãos identificam como profecias messiânicas realmente tinham a intenção de apontar para a vinda do ungido. Ou os cristãos as tiram de contexto e as interpretam mal. Lápidos, expirou. Sabe, eu leio os livros que as pessoas escrevem para tentar derrubar o que acreditamos. Isso não é divertido de fazer, mas eu dedico tempo para olhar cada objeção individualmente e depois pesquisar o contexto e a redação na língua original. Ele disse, e toda vez as profecias se mostraram verdadeiras. Então, aqui está meu desafio para os céticos. Não aceite minha palavra por isso, mas também não aceite a do seu rabino. Dedique um tempo para pesquisar você mesmo. Hoje ninguém pode dizer que não há informação. Tem muitos livros por aí para te ajudar. E mais uma coisa, peça sinceramente a Deus para te mostrar se Jesus é ou não o Messias. Foi isso que eu fiz, e sem nenhum tipo de orientação, ficou claro para mim quem se encaixava na impressão digital do Messias. Eu apreciei a forma como Lápidos respondeu às objeções. Mas, no final das contas, a história da sua jornada espiritual que ficava se repetindo na minha mente enquanto eu voava de volta para Chicago naquela noite. Eu refleti sobre quantas vezes eu tinha encontrado histórias semelhantes, especialmente entre pessoas judias, bem-sucedidas e reflexivas, que tinham se proposto especificamente a refutar as reivindicações messiânicas de Jesus. Eu pensei em Stoner Telchin, o empresário da Costa Leste, que embarcou em uma busca para expor o culto cristão depois que sua filha foi para a faculdade e recebeu Yeshua, Jesus, o seu Messias. Ele ficou surpreso ao descobrir que sua investigação levou ele, sua esposa e sua segunda filha ao mesmo Messias. Ele mais tarde se tornou um ministro cristão e seu livro que conta sua história, Traído, foi traduzido para mais de 20 idiomas. Havia Jack Sternberg, um médico oncológico proeminente em Little Rock, Arkansas, que ficou tão alarmado com o que encontrou no Antigo Testamento que desafiou 3 rabinos a provar que Jesus não era o Messias. Eles não conseguiram, e ele também afirmou ter encontrado a plenitude no cristianismo.
E havia Peter Greenspan, um obstetra ginecologista que atua na área de Kansas City. E é professor assistente clínico na Escola de Medicina da Universidade do Missouri, Kansas City. Assim como Lápidos, ele foi desafiado a procurar Jesus no judaísmo. O que ele encontrou o incomodou. Então ele foi à Torá e ao Talmud, buscando desacreditar as credenciais messiânicas de Jesus. Em vez disso, ele concluiu que Jesus realmente cumpriu milagrosamente as profecias. Para ele, quanto mais ele lia livros de pessoas tentando minar as evidências de Jesus como o Messias, mais ele via as falhas em seus argumentos. Ironicamente, concluiu Greenspan, eu acho que na verdade cheguei à fé em Yeshua. Lendo o que os detratores escreveram, ele descobriu, assim como Lápidos e outros, que as palavras de Jesus, o Evangelho de Lucas, se mostraram verdadeiras. Tudo deve ser cumprido o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, versículo 44. Foi cumprido, e somente em Jesus, o único indivíduo na história, que corresponde à impressão digital profética do ungido de Deus.